Vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, Deus amado, para sempre o Teu nome seja louvado, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, Pai, dura para sempre, Senhor. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, meu Senhor, por mais uma semana que se iniciou. Por mais uma semana, Pai, que o Senhor nos abençoou, Pai, nos protegendo, cuidando de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos Teus grandes livramentos, não somente dessa pandemia, mas de tantas e tantas coisas que têm acontecido, ó Pai, ao nosso redor, que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Esteja também com os irmãos que nos acompanham, ó Pai, via internet. Igualmente eles possam ter as suas vidas, ó Pai, os seus corações acalentados pela Tua palavra, Senhor. Também queremos, ó Pai, Te colocar em Tuas mãos a vida do Senhor Roberto, ó Pai. Continua, ó Pai, cuidando dele. O Senhor sabe, Pai, de tudo que tem acontecido ali, Pai, a cada acontecimento. Não é surpresa para o Senhor, ó Pai, pois o Senhor é sabedor de todas as coisas. E nós, ó Pai, como igreja do Senhor, ó Pai, estamos sempre orando, sempre colocando diante do Senhor. E que através, ó Pai, da vida do Senhor Roberto, ó Pai, o Seu nome seja glorificado, Pai. Que o Senhor continue, ó Pai, sustentando ele ali, Senhor. Que o Senhor continue com os médicos, ó Pai, a cada situação, a cada acontecimento ali, Senhor. Que o Senhor esteja dirigindo, ó Pai, como o Senhor tem feito, Senhor. E se for a Tua vontade, Senhor, que logo, Pai, o Senhor Roberto possa estar aqui, Senhor, dando testemunho, ó Pai, daquilo que o Senhor realizou na vida dele, ó Pai. Mas que acima de tudo, Senhor, o Seu nome sempre, sempre seja glorificado, Pai, através das nossas vidas, ó Pai, através da vida dos familiares do Senhor Roberto também, Senhor. Colocamos em Tuas mãos a Mércia, ó Pai, colocamos em Tuas mãos a Carol, que está gestante, aguardando, Pai, a chegada do Murilo. Que o Senhor, ó Pai, abençoe, que nada, ó Pai, venha estar atrapalhando essa gestação e que logo, Pai, o Murilo também esteja junto conosco, Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Receba, Pai, mais uma vez o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Cristo Jesus, por quem eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor com bastante alegria? Vamos entoar louvores, porque Ele é digno e merecedor. Amém?
Louvado seja o Senhor, amém, meus irmãos? Como é bom nós declararmos quão grande é o nosso Deus e nós temos que engrandecer o nome dEle por tudo, por toda a obra que Ele fez em nossa vida e principalmente, pela obra maior que Ele fez uma vez conosco, que é a salvação por meio de Cristo Jesus. Então nós devemos sempre louvar e engrandecer o nome desse Deus por essa grande obra em nossa vida, amém? Vamos meditar na palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Estaremos lendo a partir do versículo 1 até o versículo 10. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Pai Santo, Deus amado, para sempre o Teu nome seja louvado, Senhor. Diante da Tua palavra estamos, ó Pai, e nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que essa mesma palavra, ela tem poder, nós cremos nisso, ó Pai, de mudar, de transformar os nossos corações, Senhor. Por isso, ó Pai, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em nosso meio, ó Pai, de falar aqui conosco nesse local, nessa igreja, também falar com os nossos irmãos, ó Pai, que estão acompanhando via internet, Senhor. Pai, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor, e que fale conosco, Senhor. Fale conosco, porque nós precisamos e nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, por quem eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, creio que uma das maiores curiosidades dos teólogos é saber ou é desvendar o que seria esse espinho na carne que tanto o apóstolo Paulo menciona. Mas o que importa para nós, creio que não é saber o que realmente era o espinho, mas sim em saber como o apóstolo Paulo viveu e como o apóstolo Paulo teve aquele espinho na carne. Qual foi a sua atitude diante daquele espinho na carne? Como ele encarou esse problema, esse grande problema para o apóstolo Paulo? E quando observamos a vida de Paulo, percebemos que ele soube tirar proveito de uma situação tão adversa, de uma situação tão desagradável, tão difícil aos olhos humanos, mas de maneira alguma difícil para Deus. O apóstolo Paulo, ele soube tirar proveito disso, pois o Deus que nós servimos, meus irmãos, pode transformar fraquezas para nos revestir com o seu poder.
Por isso o tema da minha mensagem é o poder que vem da fraqueza. O poder que vem da fraqueza. E eu sei que os irmãos têm anotado as mensagens, porque na quarta-feira tem discutido, tem sido um grande tempo de bênção, então os irmãos podem anotar o tema da mensagem, o poder que vem da fraqueza. E há poder, meus irmãos, na fraqueza, quando nós, em primeiro lugar, reconhecemos as nossas fragilidades. Os irmãos param para pensar, e eu não tenho dúvidas de como esse espinho da carne foi difícil para o apóstolo Paulo, de como foi doloroso, de como foi algo que tirou a sua paz muitas vezes, no qual ele teve que falar abertamente à igreja de Corinto. Ele teve que admitir aquele espinho na carne. E os irmãos parem para pensar quem era o apóstolo Paulo. Um dos apóstolos mais importantes da época, o apóstolo Paulo que escreveu mais da metade do Novo Testamento. O apóstolo Paulo que tinha para a igreja de Corinto uma importância muito grande, porque foi ele que fundou aquela igreja, mas também para as demais igrejas, Paulo também tinha sua importância. E o apóstolo Paulo, ele chega, ele conversa, ele fala: olha, eu tenho um problema, eu tenho um espinho na carne. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, recebeu revelações, aconteceram coisas com o apóstolo Paulo que só ele, Deus, sabe, coisas maravilhosas. Então o apóstolo Paulo tinha tudo para chegar e não falar nada diante de igreja, diante de ninguém. Mas o apóstolo Paulo, ele não se importou em falar abertamente do problema que ele tinha, da dificuldade que ele tinha, do espinho da carne que tinha na sua vida, algo que muitas vezes deixava ele frágil, mas ele chega e ele admite isso. Ele fala para os irmãos: olha, eu tenho um problema. Ele reconhece isso na sua vida. E pense, meus irmãos, algo que o ser humano tem dificuldade para fazer e falar é sobre as suas fragilidades. Os irmãos lembram quando os irmãos vão ou já fizeram entrevistas de emprego, aonde fala: olha, qual é a sua qualidade? E aí geralmente a gente vai lá e coloca um monte de coisa e tal. Mas quando chega na parte: olha, coloque o seu defeito. Pense em algo que muitas vezes nós ficamos pensando, mas poxa, que defeito? Eu tenho defeito? E aí nós ficamos calculando. Nós temos dificuldades de admitir as nossas fragilidades. Nós temos dificuldade de falar: olha, eu tenho um problema. E muitas vezes, quando nós não fazemos isso acaba nos atrapalhando. Porque, meus irmãos, algo que nós precisamos entender é que mesmo o Senhor conhecendo os nossos corações, Ele quer que nós possamos admitir isso, admitir as nossas fragilidades diante dEle. Ele quer que nós falamos abertamente com Ele diante das nossas dificuldades, mesmo Ele conhecendo os nossos corações. Os irmãos lembram quando Jesus Ele veio à terra e quando ele ia fazer um milagre, ou ele ia operar algo na vida de alguém, os irmãos lembram qual era a pergunta que Jesus fazia para as pessoas? O que queres que te faça? A pergunta é: Jesus sabia ou não sabia o que a pessoa queria? Os irmãos não têm dúvida que sabia, mas ele fazia questão de falar: olha, fale comigo, o que você quer que eu te faça? E Jesus ouvia, mesmo sabendo qual era a dificuldade da pessoa. Nós precisamos, meus irmãos, ter essa mesma atitude, porque muito pior do que você não ter uma fragilidade é você não reconhecer ela na sua vida. É muito pior, pois é isso muitas vezes que está impedindo o poder de Deus de agir na nossa vida. Porque quando nós, meus irmãos, temos a atitude de admitir a nossa fragilidade diante de Deus, nós estamos dizendo para o Senhor que nós dependemos totalmente dEle e mais nada. Nós estamos colocando do Senhor que Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor faça isso nessa área da minha vida, porque eu tenho essa dificuldade. E muitas vezes, meus irmãos, somos ensinados, ou nós somos às vezes, a vida nos ensina dessa forma, a não falar sobre as nossas fragilidades, a não falar isso para ninguém, a não admitir diante de Deus. E isso parece que muitas vezes nós somos crentes super-heróis, em que nós não temos problemas, nós não temos fraqueza, nós não temos dificuldades. Parece que a todo tempo, a todo instante nós temos que estar bem,
nós temos que estar com, sabe, e nem sempre é assim. Há momentos em que nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas dificuldades, nós temos o nosso espinho na carne, em que só você e Deus sabe, mas que também Ele quer ouvir da sua boca: o que queres que eu te faça? O que queres, como eu tenho que agir na sua vida? Mesmo sabendo o que está acontecendo conosco. Porque o nosso Deus, meus irmãos, a Bíblia diz que Ele é um Deus que se relaciona conosco. Em um relacionamento, Ele quer ouvir, Ele quer que nós possamos abrir o nosso coração diante dEle, pois o nosso Deus conhece o nosso coração. Muitas vezes nós podemos não falar para as pessoas, não comentar com ninguém, e Deus está vendo tudo isso acontecer na sua vida. Ele fala: olha, mas fale comigo, converse comigo, eu conheço, eu quero que você admita isso. Nós precisamos, meus irmãos, parar muitas vezes de querer resolver com a nossa própria força os problemas, de tentar resolver com o nosso próprio querer. Nós muitas vezes temos que deixar Deus agir, temos que deixar Deus fazer na maneira dEle. Muitas vezes não será do nosso jeito, não será na nossa força, mas será totalmente na força e no querer de Deus. E quando Deus age assim, pode ter certeza que é a melhor coisa que acontece para nós. Porque a Bíblia diz que muitas vezes nós não sabemos nem pedir, mas o Espírito Santo Ele vem e Ele intercede por nós. Ele faz com que o nosso pedido chegue no céu diante do Senhor da maneira como tem que ser. E isso é maravilhoso. Mas o nosso dever, meus irmãos, é admitir, é falar para o Senhor as nossas fragilidades, é dizer que nós temos problemas diante do Senhor. Em segundo lugar, eu vejo nesse texto há poder em nossas fraquezas, meus irmãos, quando nós reconhecemos a nossa suficiência em Cristo. Versículos 9 e 10, versículos 8 e 9. Versículos 8 e 9 do capítulo 12 diz assim: acerca do qual treinei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta,